Oi pessoal, é a Érica da Bravo Migration, hoje conversando com vocês com relação a vistos permanentes para quem tem mais de 45 anos. Eu vou também falar sobre planos de imigração para quem já tem 40 ou mais de 40 e que ainda não fez 45, mas está a caminho. Se você lê nossos materiais, nossos blog posts, se você assiste nossos vídeos, se você já participou de alguns dos nossos webinars, você com certeza já viu em algum lugar que a gente sempre fala, e é fato, é legislação, o programa de imigração para profissionais qualificados, o Skilled Migration Program, ele não está aberto para vistos permanentes para quem tem mais de 45 anos. Então, pura e simplesmente, se você está olhando para algum dos vistos que a gente fala que são os vistos por teste de pontos, né, que seja o 189, 190, 491, que fazem parte do Skilled Migration Program, mas são conhecidos como General Skilled Migration Program, esses vistos, infelizmente, é impossível para alguém com mais de 45 anos, na verdade, no dia que a pessoa faz 45 anos, é impossível para uma pessoa conseguir esse visto como primary applicant, como o principal candidato ao visto. Isso porque esses vistos são gerenciados pelo sistema Skill Select, e esse sistema, no dia que a pessoa faz 45 anos, ele põe a pessoa para fora do sistema e você não pode mais ser convidado a entrar com o pedido desses vistos. Se você está lá esperando um convite e está com 44 anos e meio, 44 anos e 10 meses, se você é convidado antes do seu aniversário de 45 anos, nesses casos, você ainda pode dar entrada no visto, mesmo se você fez 45 anos amanhã. Se seu aniversário é amanhã, você foi convidado ontem, você ainda pode pedir o visto. O importante é o convite. Então, vistos por pontos, sem exceção, não tem jeito. Se você está incluindo um partner, um companheiro, uma esposa, um esposo, esse membro da sua família não precisa ter menos de 45 anos. Essa pessoa pode ser mais velha de 45 anos, a não ser que essa pessoa esteja também contribuindo pontos no teste de pontos. Se você vai usar o seu partner, o seu spouse, como o que a gente chama na lei de skilled spouse, então a gente vai olhar o inglês dessa pessoa e a carreira, aí essa pessoa também tem que ter 45 anos, no máximo. Se, contudo, você está usando o seu partner só para fazer prova de inglês e te dar 5 pontos, aí não interessa a idade deles, tá? Então, recapitulando, General Skilled Migration Visas, fez 45 anos, não tem como você mais pedir esse visto. Companheiro, companheira, esposo, esposa, não faz diferença a idade deles, a não ser que você esteja pedindo 10 pontos por skilled spouse e colocando essa pessoa como também um profissional qualificado no processo. Dentro do Skilled Migration Program, a gente também tem os vistos por empregador, o Employer Migration Program, onde a gente tem o visto de sponsor, número 482, o TSS, que é temporário, o visto de sponsor regional, 494, que é muito similar ao 482, mas é para quem tem uma oferta de trabalho fora das grandes cidades da Austrália, fora de Sydney, Melbourne ou Brisbane. E aí a gente tem o visto permanente 186, que é por empregador e muitas vezes para quem está vindo do sponsor 482, né, que é um visto temporário, a pessoa depois pega um visto permanente pela empresa. Esse visto 186, que é um visto permanente por empregador, também parte do programa de imigração para profissionais qualificados, ele também tem uma idade máxima de 45 anos. Diferente do GSM, do visto por pontos, tem algumas poucas exceções onde a pessoa pode pedir o visto permanente por empregador 186, mesmo com mais de 45 anos. Mas assim, apesar de ser um caminho, a gente não vê muitas pessoas que caem na exceção, tá? Então, quem são essas pessoas? São médicos que estão no visto de sponsor 482 e que trabalham em áreas regionais por pelo menos 2, 3 anos. Eles podem depois pedir a residência permanente por empregador, o visto 186, mesmo se tiverem mais de 45 anos. O mesmo se aplica a quem é professor de universidade, pesquisador, cientista. Para certas pessoas da Nova Zelândia que têm sempre flexibilidade e vantagens em pedir residência permanente aqui na Austrália, porque os países têm muitos acordos recíprocos.
E para pessoas que estão em cargos, ou cargos executivos, ou cargos de chefia, ou cargos que atraem um salário, uma remuneração bem alta, do ponto que o salário dessa pessoa está acima do que a gente chama de Fair Work High Income Threshold, traduzindo para o piso de quando a pessoa começa a estar ganhando o que se considera um salário alto. No momento, esse salário é $160 mil por ano, e se a pessoa tem mais de 45 anos e quer pedir um visto permanente, pedindo uma exceção na base de que estava ganhando esse salário, a pessoa tem que ficar sponsorada por pelo menos 3 anos no visto de sponsor temporário, e só depois, ganhando esse salário em cada um desses anos, e só depois considerar essa exceção para pedir o visto permanente. Então, como eu disse, não é simples, não é fácil. Se você tem mais de 45 anos, para você ter uma ideia, a gente só oferece consulta se a pessoa é médico, cientista, acadêmico, ou se tem uma oferta de trabalho que já comece com um salário a mais de 160 mil. Por quê? Muita gente pergunta, mas por que vocês não querem nem avaliar minhas opções? Porque praticamente não vai ter opção, tá? Como eu disse, no visto por pontos não dá, é impossível. No visto por empregador permanente é possível se eu conseguir pedir uma exceção dentro desses parâmetros bem limitados. Então a gente não quer que você se iluda, gaste dinheiro fazendo consulta, criando um plano que pode ser que não aconteça, tá? Aí você fala, pô, então se eu tiver mais de 45 anos, o que tem disponível de visto na Austrália para mim? Vistos temporários, na sua maioria, não tem limite de idade. O visto de sponsor 482 não tem limite de idade. Se você vem para cá e recebe uma oferta de trabalho para trabalhar na sua área numa empresa australiana, você pode pedir esse visto. Ele às vezes é dado por 2 ou 4 anos, depende da sua profissão. Você pode estender esse visto mais uma vez e ficar aqui entre 4 a 8 anos trabalhando, mas normalmente as pessoas que ganham visto de trabalho sponsorado, patrocinado por uma empresa, elas usam esse visto para depois pegarem uma residência permanente, poderem ficar aqui tendo benefícios do governo, podendo se desenlacear, se essa é uma palavra, do empregador, porque o visto de sponsor você está ligado com aquela empresa. Então, poucas pessoas topam ficar aqui trabalhando temporariamente sem ter uma janela, uma porta aberta para um visto permanente lá na frente. Eu acredito que isso é sensato, a não ser que realmente você esteja vindo só para cumprir, está sendo transferido de uma empresa multinacional, está vindo para cá para passar 2, 3, 4, 5 anos, já sabendo que vai voltar para o seu país de origem depois disso. Né? Se a pessoa estiver muito ciente, aí tudo bem. Visto de estudante também não tem idade máxima, apesar de haverem muitos mitos por aí que depois de uma certa idade fica difícil ter o visto de estudante. Sim e não, né? Tem gente nova que tem visto de estudante negado, tem gente mais velha que tem visto de estudante aprovado. Depende do contexto daquele estudante. O que ele está vindo fazer aqui? Ele está vindo estudar inglês por quê? Tem 55 anos e quer estudar inglês. Por quê? Porque me aposentei e quero agora fazer uma coisa que eu nunca consegui fazer na juventude, ou tô com 45 anos e minha carreira não está andando porque falta inglês. Ou eu quero mudar de carreira, descobri aos 50 anos que eu quero ser chefe de cozinha. Então, tudo depende do contexto como um todo, tá? Então, assim, apesar da gente colocar essa informação em todos os lugares possíveis e imagináveis, a gente continua recebendo e-mails, telefonemas, contatos em social media, de pessoas falando, eu quero fazer uma consulta, eu quero imigrar, quais são minhas chances? Eu tenho 52 anos. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de manhã de uma pessoa falando, eu sou técnico em enfermagem, tenho 52 anos, quais são as reais possibilidades de eu imigrar? Infelizmente, imigrar, né? A gente está falando da mesma coisa, migrar significa pegar um visto permanente, nem que seja um plano de longo prazo, lá na frente, poder ficar aqui permanentemente, indefinitivamente, com benefícios do governo. Isso que é imigrar, né? Porque muita gente também fala, quero imigrar, mas está só falando em vir estudar. Se o seu objetivo é vir para cá já com um visto permanente, ou vir com um visto temporário, que depois te leva a um visto permanente, nesse caso, as possibilidades, como eu disse, são de 0 a pouquíssimas, tá? Então, o programa de imigração para profissionais qualificados, teste de pontos, visto que tenha teste de pontos, é impossível. O dia que você faz 45 anos, não dá mais.
Vistos por empregador, se você é cientista, médico, acadêmico, ou se você é um executivo que vai ganhar um salário alto, talvez, mas mesmo assim não há garantias que a gente vai conseguir essas exceções, tá? Então, muito cuidado. Não é porque a gente não quer cuidar de você, é porque realmente não tem caminho, tá? Se você tá pensando em vir trabalhar por um tempo e ir embora, vir estudar por um tempo e ir embora, aí não tem problema. A gente tem 2 programas de imigração em separado, tá? Falando do programa para profissionais qualificados, onde a idade máxima não é 45, mas sim 55. O programa de investidores, se você já é um investidor profissional ou se você é dono de empresa no Brasil, se você tem de 1 a 5 milhões de dólares para investir na Austrália, esse programa de imigração aceita candidatos de até 55 anos. E a gente tem também o que se tornou famoso, graças a nós aí, que falamos muito sobre esse visto e conseguimos esse visto para muitas pessoas. A gente tem o Global Talent Visa, que também é para poucos e que infelizmente o governo deu uma reduzida no número de vagas, mas esse programa também aceita candidatos de até 55 anos. O problema dele é que nem todo mundo, apesar da pessoa, né, se considerar ou até ser talentosa, o Global Talent tem uma definição bem limitada do que é ser um talento mundial, né? E a gente também diz não para muita gente, mas quando a gente acha que você bate os requisitos, a gente oferece para trabalhar no seu caso, a gente tem bastante sucesso nesse visto. Antes de eu terminar essa longa conversa com vocês hoje, eu só queria também conversar com pessoas que entram em contato com a gente e falam, eu tenho 40, 41, 42, apesar de vocês não estarem no limite, onde a gente vira e fala, você não pode pedir nenhum visto permanente, desculpa, tchau, você ainda está dentro do limite do programa, mas se você é um profissional que procura gente, eu estou com 43 anos, já tem uma carreira que o governo australiano está buscando, já tem inglês avançado, nesses casos, o fato de você estar perto dos 45 anos não necessariamente é um problema. A gente pode conseguir colocar você dentro do programa antes de você fazer 45 anos. Agora, se você é um profissional que está entrando em contato com a gente, falando, eu tenho 40 anos, não tenho nenhum inglês, ou não tenho uma carreira em demanda, vou ter que ficar trabalhando um tempo em área regional para poder chegar num visto permanente, ou vou ter que ir para a Austrália e trocar de carreira e começar a estudar alguma coisa, aí a coisa começa a ficar um pouco mais longa em termos do planejamento e da duração desse plano, do ponto que pode ser que seja tarde demais. Na hora que você estiver pronto para pedir um visto permanente, pode ser que você já esteja perto demais dos 45 anos. Então, assim, se você tem 40 anos e está pensando em entrar em contato com a gente, pensando em começar um plano, não pensa muito, tá? Porque pode ser que o seu tempo já esteja curto. A gente não se recusa a falar com quem tem mais de 40. Quem tem mais de 45, não é que a gente se recusa também, a gente acha que não vale o seu tempo e o seu dinheiro a ser investido, a não ser nesses poucos casos. Mas se você está com 40 e poucos ainda, pode ser que haja caminho para você, mas não durma no ponto. Entre em contato com a gente o mais rápido possível, tá? Para entrar em contato com a gente, o nosso e-mail visas@bravomigration.com.au tá aqui embaixo. Se você tem mais de 45, mas quer vir só trabalhar ou estudar, entre em contato com a gente também. E se você está com mais de 40, mas ainda não fez 45, corre. E se você tem menos de 40, não durma no ponto também, corre, entre em contato com a gente, porque a gente nunca sabe, no mundo imigração Austrália, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pode ser que tudo mude, pode ser que o programa mude, que as leis mudem, mas uma coisa não muda, a gente vai estar sempre aqui para cuidar de você e criar um melhor e mais realista dos caminhos. E se o caminho for te dizer não, é melhor para você, vai ser chato para todo mundo, mas a gente vai dizer que não é uma boa ideia, tá bom? Obrigada por passarem esse tempo aqui me assistindo e não esqueçam que estamos aqui para avaliações e para fazer processo de visto para vocês. Obrigada e tchau!